capítulo 7 e versículo 1. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Segundo livro do profeta e sacerdote Samuel, capítulo 7, versículo 1. Segundo livro do profeta e sacerdote Samuel, capítulo 7, versículo 1. Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam, orem comigo, por favor. Senhor, eu já me sinto fortalecido, abençoado, visitado pelo Senhor, por causa das orações que nós fizemos aqui nesse culto a Ti, e por causa dos louvores que entoamos, entre os quais o Senhor habita. Eu ainda peço ao Senhor que fales conosco, não só aquilo que nós precisamos ouvir, mas sim, meu Deus amado, aquilo que o Senhor quiser falar. Que nós estejamos à Tua inteira disposição e que não haja em nós reservas para receber a Tua voz, a Tua direção, o Teu mandamento, em nome de Jesus. E sucedeu quando o rei se assentou na sua casa e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, que o rei disse a Natã o profeta: vê agora que habito em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: vai, faz tudo o que está no teu coração, porquanto o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa na qual eu habite, ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até este dia, mas eu adentro uma tenda e um tabernáculo. Em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada um das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificaste uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do aprisco do apacentar das ovelhas, para soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo, aonde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista, e fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei para que possam habitar em um local que lhes seja próprio, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa, e quando os teus dias se cumprirem e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com vara dos homens e com as ações dos filhos dos homens. Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, o qual eu retirei de diante de ti. E a casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre.
de acordo com todas as palavras e de acordo com toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra vem a nós num contexto onde professar o Evangelho, reconhecer a Bíblia como a verdade, ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a cada dia tem sido um desafio, seja dentro de casa, seja no trabalho, ou aonde quer que estejamos. As lutas têm se apresentado, e nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, nós precisamos olhar para os ensinamentos do Senhor, porque dentro desse livro santo estão todos os caminhos, todas as saídas que nós temos para nos desvencilhar das lutas que têm se apresentado para as nossas vidas. Hoje, nessa noite, nós temos o exemplo do rei Davi, e o texto que lemos juntos, ele começa da seguinte forma: quando o Senhor deu a Davi descanso de todas as suas guerras. Muitas coisas haviam acontecido na vida de Davi. Ele era um guerreiro, ele era um general, Deus o capacitou para isso. O exército de Israel se tornou forte, como nos dias de Josué, não por causa da força física, dos materiais de guerra, mas por causa da presença do Senhor e da fé do seu líder, de modo que eles venceram guerras das quais eram impossíveis que eles vencessem. Não é que eles se tornaram fortes e venceram inimigos mais fracos. Eles foram à luta sendo eles os mais fracos e venceram os mais fortes. Então cada vitória se mostrava como um milagre na vida daquelas pessoas diante de toda uma nação. E nós precisamos nos atentar que as coisas que acontecem nas nossas vidas são os instrumentos para que Deus possa mostrar a glória dele através de nós. Quando nós enfrentamos uma luta, quando nós enfrentamos uma batalha e conseguimos sair de um problema, quando um milagre acontece nas nossas vidas, nós ficamos felizes, nós glorificamos o nome do Senhor, mas nós não temos como saber o efeito que isso provoca na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida das pessoas que estão observando as nossas vidas. Nós não temos como mensurar a profundidade da penetração daquilo que acontece nas nossas vidas, na vida de quem nos observa. E eu disse que é o impacto que acontece na vida de quem está à nossa volta, mas existem pessoas que nos observam, das quais nós não temos nem ideia de que sabem que nós existimos, mas elas estão nos vendo, elas estão ouvindo aquilo que nós falamos, elas estão vendo aquilo que nós postamos, elas estão vendo aquilo que os nossos parentes, aquilo que as pessoas próximas a nós têm a dizer de alguma forma ao nosso respeito, e nós não temos como mensurar aquilo que Deus faz na nossa vida, como que bate na vida das pessoas que estão de olho em nós. Nós não temos nem como saber quem de fato está nos observando. Nós temos alguma noção de alguém que está à nossa volta, mas a verdade é que existem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, que são a voz de Deus, para alcançar o inalcançável, para alcançar o perdido, para alcançar o condenado, para alcançar aquele que já não tem mais esperança, aquele que já foi possuído pelo maligno. Mas Deus usa os acontecimentos das nossas vidas para dizer para alguém: não pare, se eu fiz na vida dele, se eu fiz na vida dela, eu também posso fazer na sua vida. Se você tiver fé, tal qual aconteceu aquele milagre, também pode ser feito algo por você. Esse é o trabalho do milagre. Quando Jesus fazia algo na vida de alguém, não era para um espetáculo, é para que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, para que eles pudessem confiar naquilo que ele dizia, para que eles pudessem saber que aquele milagre era porque o mundo jaz no maligno, mas ainda existe um Deus. Ainda existe algo para acontecer depois do que está acontecendo aqui. Aquilo que Deus fala é verdade, e essa verdade não vai mudar conforme o tempo. Então, quando nós enfrentamos as nossas lutas e vencemos as nossas batalhas e nos alegramos com as nossas vitórias, existe uma multidão de pessoas que estão sendo tocadas por aquilo que acontece nas nossas vidas. Esse era o rei Davi, por causa da sua coragem, do seu espírito de luta. Ele motivava os seus generais. Aqueles homens eram cheios do Espírito Santo, e eles iam para as guerras com um número menor, com um material pior,
com os seus inimigos mais fortes zombando deles, e eles retornavam daquela batalha com uma retumbante vitória. Não era uma vitória sofrida onde morria, não, era uma vitória retumbante, era uma vitória maior, era uma vitória que aqueles homens olhavam em volta e diziam: não é possível, nós temos um outro exército lutando com a gente aqui. Aquilo que parecia tão difícil, que parecia impossível, foi de certa forma fácil. Deus realmente estava conosco. E depois desse período que a Bíblia descreve como um tempo onde cessaram as guerras, as vitórias já estavam com seus troféus expostos nas estantes de Davi, ele senta no seu trono e ele manda chamar o profeta. Irmãos, como eu disse no começo, nós estamos vivendo um tempo aqui onde que ter Jesus como nosso Salvador tem sido, confessar isso tem sido um desafio todos os dias, porque todas as vezes que nós tentamos fazer a vontade do Senhor, nós vamos passar por provações. A Bíblia nos assegura. Esse é um sinal de que nós estamos no caminho do Evangelho. A oposição do mundo, as coisas contrárias, a força que vem contra a vontade de Deus na nossa vida. Nós sabemos que é vazio aquilo que nós estamos fazendo quando não temos opositores. Mas quando temos oposição, esse é um sinal do Evangelho nas nossas vidas. E eu estava até em alguma outra conversa que eu tive com a pastora, a gente estava conversando, e como que é você ser crente, né, irmão? Quando alguém sabe que você é crente, eu não estou falando do profeta, eu não estou falando do pregador, eu não estou falando da diaconisa, não estou falando da obreira, do obreiro, do diácono, não. Eu estou falando de alguém, qualquer crente. Lá no seu trabalho, onde as pessoas sabem que você é crente, lá no meio da tua família, onde as pessoas sabem que você é crente. Toda vez que alguém tem um problema, qual é o telefone que toca primeiro? É o do crente, sim ou não? Toda vez que aparece uma enfermidade, alguém manifesta um espírito maligno, o espírito da miséria se apresenta. Toda vez que tem algo ruim, alguém dessa sepultura, quem que é chamado? O crente. Agora, vamos comemorar o aniversário. Alguém chama o crente? Vamos comemorar um casamento. Alguém chama o crente? Olha aquele problema. Lembra quando estava lá, se apresentou aquele mal, e a gente chamou o irmão, a gente chamou a irmã, ela orou, e aí ela foi embora. Mas aí deu certo, chegou a notícia, o fulano saiu da UTI, a dívida foi paga. Alguém liga para o crente e fala: ó, aquela oração lá que você fez, Deus deu vitória. Alguém faz isso? Esse é o preço do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Esse é o preço do Evangelho. Mas nós precisamos tomar cuidado para que nós, de forma alguma, sejamos essas pessoas. Nós não podemos tratar a igreja do Senhor como pronto-socorro. Crente não é enfermeiro de UPA, com todo respeito, enfermeiro da UPA. Só que a UPA está lá, irmão, porque a gente paga imposto e não tem ninguém trabalhando lá de graça. Então, se a gente chegar lá com algum problema, eles têm que nos atender porque eles estão recebendo para isso. E tem que nos atender muito bem. E a gente também tem que tratar eles muito bem. Mas a casa do Senhor, ela não é sustentada nem pelo homem, nem pela mulher, e muito menos pelo governo. A casa do Senhor, ela é a noiva de Cristo. E ai daquele que desrespeitar os profetas que Deus tem na terra. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos essas pessoas. Eu trago aqui o exemplo do rei Davi. Porque quando estava tudo certo, ele venceu as guerras, ele venceu as batalhas, ele teve aquele problema lá com a Betseba, o filho dele morreu, Deus consolou ele consolou a esposa, eles tiveram mais um filho, e Deus deu paz para Davi. Aí ele senta no trono: irmão, tem dinheiro, está tudo em paz, as guerras venceram.
Aí ele vai lá e chama o sacerdote. Ele vai lá e chama o homem de Deus. Ele vai lá e chama o representante de Deus na terra, que é o sacerdote Natan. Glória a Deus. Essa é a marca de quem é segundo o coração de Deus. Eu não vou atrás de Deus só quando eu tenho um problema. A palavra do Senhor diz: tornar conhecidas ao Senhor todas as suas necessidades. Ou seja, Deus quer que eu procure Ele quando eu tenho um problema. Mas não é só nesse momento que eu tenho que procurar Jesus. A marca daquele e daquela que é segundo o coração de Deus é que quando Ele me abençoar, eu vou procurar a face dEle também. Eu vou procurar os profetas, eu vou procurar os crentes, eu vou procurar o homem, eu vou procurar a mulher de Deus, para que eles participem da vitória que Deus tem derramado sobre a minha vida. Nada te impede de ser grato. Nada te impede de ir até o homem de Deus e ir até a mulher de Deus e dizer: Deus te usou. Quando você abriu a boca, aquela porta se abriu para a minha vida. Quando você fez aquela oração, a cura veio em nome de Jesus, e eu sei que foi por tua causa. Deus te usou como instrumento. Eu não estou te adorando porque você não é Deus, mas eu estou reconhecendo o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Foi isso que o rei Davi fez com o sacerdote Natan. Ele chama Natan e ele quer oferecer o que ele tem para Deus. Irmão, Deus não precisa de nada daquilo que você tem. Mas a palavra do Senhor diz aqui também em Samuel: Ele não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Quem já viu uma criancinha pequena, ou até mesmo alguns de nós que frequentamos a escola nos primeiros anos, você lembra que uma boa parte do tempo que a gente passava na escola era fazendo cartãozinho do dia das mães, do dia dos pais? Alguém lembra disso? Ou talvez o teu filho, o teu neto, a tua neta chegava da escola com o que para você? Aquele desenho, a coisa mais feia do mundo, mal feito, cheio de orelha, amassado, pingando tinta. Aí o que a mãe faz? O que o pai faz? O que a avó faz? Meu Deus, que coisa linda! É assim, não é? E o pior é que acha bonito mesmo, irmão. Tá a coisa mais mal feita do mundo, porque foi a criança que fez. Mas para quem está recebendo, é maravilhoso, sim ou não? Com Deus é a mesma coisa, irmão. Porque o máximo que a gente vai conseguir fazer, na verdade, é horrível aos olhos de Deus. Está mal feito, está pingando tinta. Mas foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Então, para Deus, Ele não está olhando o resultado daquilo que a gente fez, mas o que Ele está olhando? O coração de quem fez. Gastou tempo e deu o seu melhor. Então, para Deus é lindo, é maravilhoso, é incomparável. O que os nossos pais faziam? O que os nossos avós faziam? Colocavam na gaveta, ou às vezes punha aquela coisa horrível no quadro. Mas para eles, por que eles colocavam no quadro? Porque era a coisa mais bonita do mundo, sim ou não? Ou guardavam dentro da gaveta, punha dentro de uma caixinha, e aquilo passava-se os anos. Porque aquilo é uma prova. O pai olha para o filho e falou: que meu filho deu isso para mim, ele não deu para mais ninguém no mundo, porque só eu sou o pai dele. Olha que coisa. Ele não se... Quando ele estava fazendo isso aqui, ele não sentia, ele nunca mais vai sentir isso por ninguém, ele só pode sentir isso por mim. Então aquele papel feio, amassado, borrado, representa algo maravilhoso. Eu estou ilustrando para que nós possamos entender aquilo que a gente entrega para Jesus. Por isso que Ele quer que nós entregamos o nosso melhor. Porque mesmo que o nosso melhor seja tão feio a ponto das pessoas à nossa volta zombarem de nós, Ele sabe como está o nosso coração quando nós estamos entregando para Ele. E se for de coração, Ele recebe. E se for de coração, Ele se alegra. E a Bíblia, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Irmão, a criança pode ter entregado um negócio horrível. Quando a mãe pega aquilo e fala: meu filho, que coisa mais bonita do mundo, e ela fala de coração, a criança, irmão, fala: meu Deus, eu fiz algo bom. E ela vai lá e faz de novo, e ela começa a melhorar, só porque ela foi apoiada. Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Assim é o nosso Deus. Ele recebe, e Ele sabe que foi de coração, e Ele começa a nos fortalecer, Ele começa a nos incentivar. Vai lá, porque eu estou contigo. E a gente está fazendo, irmão, as pessoas às nossas voltas estão rindo, estão tirando sarro, mas a gente não está nem aí, porque para quem a gente está fazendo, está bom, está daquele jeito, é daquele jeito que tem que ser. Glória a Deus. E o rei Davi está cheio de vontade de entregar algo para Deus, em gratidão, em comemoração, em trazer Deus para participar da vitória. Ah, meus irmãos, quantas são as pessoas que têm buscado as vitórias do Senhor diante do altar, mas quando essa vitória chega, essas pessoas vão comemorar bebendo, vão comemorar fazendo oferendas no litoral do nosso estado, vão comemorar, com pessoas que fazem o mal, que roubam, que traem, que prostituem. Vem buscar a vitória no altar de Deus, mas na hora de comemorar a vitória que chega, vai comemorar em outro lugar. Israel fez isso no deserto. Buscou a Deus dentro do Egito, quando a vitória veio, foram comemorar com bezerro de ouro, sim ou não? Mas o Senhor está nos dando instrução, e Ele nos diz: olhem para quem errou, para que vocês possam fazer o caminho certo. Glória a Deus. E se levantou uma nova geração, e aí Deus usou Josué e falou: os nossos pais, eles fizeram aquilo que não agrada os olhos do Senhor, mas Deus está nos dando uma direção. É só a gente fazer ao contrário do que eles fizeram, e a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Essa palavra não está sendo pregada à toa. Daqui a pouco a vitória que você está esperando, ela virá para as suas mãos. Não seja alguém ingrato. Se lembre daqueles que o Senhor usou para te estenderem a mão. Se lembre daqueles que, através dos quais Deus se manifestou pelas mãos e pelas orações deles. Nós precisamos, igreja, nos atentar, porque muito embora Deus seja Espírito, Ele se manifesta através dos seus filhos e das suas filhas. Sejam em gestos, sejam em palavras, sejam em ações, sejam em decisões, sejam em escolhas. Talvez Deus queira te usar para alcançar a vida de alguém, e talvez Deus está usando alguém para te alcançar, e Ele quer que você saiba que é Ele que está trabalhando. Davi chama a Natã e fala: Natã, Deus já me abençoou tanto, que agora chegou a hora. Porque eu estou aqui numa tenda maravilhosa de cedro, a minha casa é de cedro, mas a arca do Senhor está dentro de uma tenda. Isso não é justo. Se eu sou crente, eu tenho que honrar o Senhor de tudo, não é só na oração, não é só no Espírito, não é no sacrifício. Eu tenho que honrar Deus de tudo, inclusive no material. Então, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer um templo para colocar a arca do Senhor. E o que o Natã, o sacerdote, falou para Davi? Davi, faz conforme o desejo do seu coração, Deus é contigo. E Natã vai para casa. E eu volto ao exemplo das crianças. Deus está achando aquilo lindo, Deus está achando aquilo maravilhoso. Deus não precisa do ouro de Davi, Deus não precisa da prata de Davi, Deus não precisa do exército de Davi, Deus não precisa do sacerdote Natã. Mas o Senhor está olhando o coração deles. O Senhor está recebendo as ofertas deles. O Senhor está percebendo as intenções deles. Porque mesmo sendo pequenos, falhos, eles estão interessados em entregar o seu melhor para Deus. Por que eu quero entregar algo para Deus só quando eu estou na luta, na provação, quebrado, sem dinheiro?
dinheiro? Por que eu procuro a Deus só no luto? Por que eu procuro a Deus só na enfermidade? Por que eu procuro a Deus só na miséria? Por que eu quero entregar para Deus só aquilo que eu tenho de ruim? Se o Senhor te deu saúde, entrega o melhor dela para Deus. Se o Senhor te deu recursos, entregue para o Senhor. Se o Senhor te deu sabedoria, dá um jeito de fazer a obra de Deus, porque Ele está atento aos nossos corações nessa noite. E como muitas vezes, sempre eu tenho oportunidade, eu falo: não importa que horas são, é agora. Não importa aonde nós estamos aqui. Não importa em que lugar do mundo você esteja, você está aqui. E não importa que horas são, nós estamos agora. Como você está hoje? Ah, mas aconteceu aquilo e aquilo outro. Meus irmãos, o passado não importa. Ah, mas pelo jeito que a carruagem anda, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O amanhã vai cuidar dele mesmo. Você está aqui e você está agora. E Deus está falando com você hoje. Ah, mas fulano, beltrano e ciclano tinham que estar escutando essa palavra. Não, eles não tinham que estar escutando, porque quem tem que estar escutando essa palavra está aqui, está agora. Então, se você está escutando, é porque é com você. Natan vai para casa e Davi está ali feliz. E daqui a pouco Natan chega em casa e Deus fala com ele: olha, volta lá. Não é porque é sacerdote que já sabe o que Deus quer. O profeta também se engana. Só que quando o profeta se engana, Deus corrige ele. Glória a Deus. Elias achou que era o fim dele. Deus falou: pode comer e beber, porque ainda tem muita coisa para acontecer para frente. Você não tem noção. Assim foi Natan. Natan virou para Davi e falou: faz conforme o desejo do seu coração. Quando ele chega em casa e fala: Natan, não é do jeito que ele quer, não. Mas por que Deus fala? Porque Deus está falando com pessoas que estão com o coração aberto para Deus. Mesmo indo para a direção errada, eles estão com a intenção certa. Eles querem fazer a vontade de Deus. Então Deus se sente muito à vontade para corrigi-los. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Sabe quem que Deus não vai corrigir? Deus não vai deixar de corrigir quem está errado. Deus vai deixar de corrigir quem não está disposto a ouvir a voz dele. Ele sabe aquilo que a gente não sabe. Ele entende aquilo que a gente não entende. E muitas vezes, querendo fazer a vontade do Senhor, nós tomamos o caminho e a direção errada. Mas se o nosso coração for um coração ensinável, um coração aberto, um coração humilde, quando a correção vier, ao invés de nos entristecermos, nós vamos nos alegrar e vamos fazer a vontade do Senhor. Porque no final das contas, é isso que o coração segundo o coração de Deus quer. Ele quer descobrir, ele quer saber qual é a vontade de Deus. Esse é o objetivo. E o que é diferente de um coração segundo o coração de Deus? Um coração soberbo, um coração de pedra, alguém que já sabe, que já nasceu sabendo, que já sabe tudo o que tem para fazer, que já sabe mais do que o próprio Deus. Esse coração não aceita correção. Deus não vai, irmão, perder tempo. Às vezes eu vejo alguém falando: mas Deus não fala comigo. Deus, eu queria tanto que Deus me desse uma direção. Será mesmo? Será que você quer uma direção da parte do Senhor? Ou você quer ouvir uma voz que fale exatamente aquilo que você quer escutar? Às vezes a voz do Senhor vai falar algo totalmente diferente daquilo que a gente quer escutar. Naamã queria que o profeta Eliseu fizesse assim, ó, e ele ficasse limpo. Eu não sei se foi Elias ou foi Eliseu. Foi Eliseu, né? Com Naamã, foi Eliseu, eu acho, salvo engano. O que o profeta falou para Naamã? Não, tá tudo bem. Tem um rio
ali o Jordão, você vai mergulhar 7 vezes. E aí você vai ficar livre dessa enfermidade. A palavra diz que Naamã entristeceu, se sentiu humilhado, ficou decepcionado. Mas ele foi lá e obedeceu. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Irmão, se você está buscando a direção do Senhor, Deus não está preocupado em decepcionar ninguém. Se Ele precisar fazer isso, Ele vai fazer. Mas o nome dEle no final sempre será exaltado. Glória a Deus. E o nome do Senhor sempre será exaltado pela vida daquele que se dispõe a obedecer à voz do Senhor. Volta lá, Natan. Fala para ele que não é desse jeito não. E explica para ele. E aí Deus conta para Natan o plano de Deus. Que no final das contas, meu irmão, não tem nada a ver com o plano de Davi. Natan volta lá. Irmão, naquela época era muito difícil contrariar um rei. Porque o rei levava sobre os seus ombros a responsabilidade de decidir sobre muitas pessoas. Ele tinha muita responsabilidade. Então não era uma questão de vaidade, é que o rei era vaidoso, o rei não podia ser contrariado. Não, era que de uma vez que o rei ele tinha uma direção na sua cabeça, ele estava levando em consideração as famílias, a economia. Então ele não podia ficar mudando de opinião o tempo todo. Ele precisava de pessoas que fizessem acontecer aquilo que ele estava vendo que era o certo. E aí Natan vai lá contrariar o rei Davi, porque Deus mandou. Você precisa ter pessoas à sua volta que estejam dispostas a te contrariar quando Deus colocar isso no coração delas. Às vezes a gente se cerca de gente que fica dando tapinha no nosso ombro. Irmão, quando a gente estiver errado, tem gente que vai fingir que quer o nosso bem para ficar feliz quando acontecer o nosso mal. Mas de vez em quando as pessoas que realmente querem o nosso bem vão olhar para a gente e vão falar: Deus tem algo diferente para a tua vida. Deus tem uma direção melhor para você. Deus tem um caminho melhor do que esse que você está querendo trilhar. Deus está falando que hoje é melhor ficar do que ir. Deus está falando que hoje é melhor ir do que ficar. Você está querendo ficar, mas Deus está mandando você ir. Deus está mandando você ir, mas você está querendo ficar. De vez em quando, meu irmão, tem gente que não vai se importar se a gente vai gostar ou se a gente não vai gostar, mas se for para ver o nosso bem, vai nos falar a verdade. E a gente tem que ter um ou dois desses na nossa vida. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Sabe como eu reconheço essas pessoas? Sabe como eu identifico essas pessoas? No dia que eu falar algo que ele não quer ouvir, ao invés de fazer o que todo mundo faz, virar as costas, ir embora, sair pisando duro, vai abaixar a cabeça e vai saber que eu estou falando para o bem dele. Então quando vier de lá para cá, eu também tenho que aceitar. Quem aqui ouviu isso? Glória a Deus. Tem gente na tua vida que se você falar não, a pessoa vai embora. Não pode ouvir um não. Meu irmão, se tem gente na tua vida que você não pode falar não, até para coisa que vai te prejudicar, não tenha essas pessoas perto de você. E não seja você uma dessas pessoas. Natan volta para Davi e fala: sabe aquilo ali que você me contou, que você quer fazer? Deus tem outra coisa. E aí Davi, meu irmão, ouviu Natan. E quando a gente tem um coração segundo o coração de Deus, sabe o que a gente entende? Que aquilo que Deus tem para a gente é melhor do que aquilo que a gente queria. Quem é que ouviu o que eu falei? Davi percebeu que o plano de Deus era melhor do que o plano dele.
Sabe por quê? Davi tinha um filho que nasceu depois daquele filho que morreu, que ele teve com a Batseba. Lembra da história? Davi pegou a mulher do Urias, todo mundo ficou sabendo. Davi mandou matar Urias, ficou com a mulher dele. Aí essa mulher chamada Batseba engravidou, todo mundo ficou sabendo. E a criança morreu. O bebê morreu. Nasceu, viveu um pouquinho e morreu. Que foi uma vergonha para Davi. O que Davi fez? Continuou casado com Batseba. Ela engravidou e nasceu outro filho. E o nome desse filho ele vai chamar de Salomão. Só que Salomão, para aquele povo, para aquelas pessoas, era um símbolo de vergonha. Ele era a marca do adultério de Davi. E aquelas pessoas em volta de Davi falaram: olha, para a gente lavar a honra de Davi, depois que Davi morrer, que Davi é muito apegado com os filhos, a gente vai matar Salomão. Salomão era um dos mais novos, muito longe de ser um descendente que seria rei. E Davi sabia do coração daqueles homens que estavam à sua volta. Ele conhecia aquelas pessoas. E ele sempre pedia para Deus: Senhor, não deixa ninguém matar meu filho. Eu sei que enquanto eu estou vivo, ele está vivo também, mas eu não sei o que vai acontecer depois que eu não estiver aqui. E Deus tinha um plano melhor. E aí quando Natan volta para falar com Davi, Natan fala: ó, Deus manda eu te falar que não é você que vai construir o templo. É para você preparar, é para você fazer todos os preparativos. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Aleluia, Jesus. Não, às vezes alguém fala: não, Davi foi proibido de mexer com esse negócio de construir. Irmão, a gente leu junto o texto. Aquele que mexe com os preparativos já está participando da construção. Glória a Deus. Eu não sei se alguém aqui já teve que lidar com construção. Eu nunca, mas se eu observo as pessoas, tem lá um terreno. O que é a preparação? Você compra o material, primeiro você contrata o pedreiro, compra o material, faz as medições. Tudo isso já é a preparação. Deus falou através do ministério de Natan: você não vai construir o templo, você vai cuidar da preparação. Porque quem vai construir o templo do Senhor é a sua semente, é a sua descendência. E Deus manda te dizer mais, Davi: depois de você, nunca mais vai faltar um descendente seu no trono de Israel. Davi alegrou o coração, viu que o plano de Deus era melhor do que o plano dele, mas ainda tinha um filho dele jurado de morte. Você já ouviu falar disso? Filho do fulano, filho do Beltrano, às vezes algum parente nosso está jurado de morte. Irmão, que notícia ruim. Já pensou o que é para um pai, para uma mãe deitar a cabeça no travesseiro à noite, saber que pode amanhecer com a notícia que alguém tirou a vida do seu filho? Mas o Senhor cuida dos nossos problemas e das nossas adversidades, quando nós temos fé em Deus, quando nós fazemos a obra de Deus. E aí, irmãos, um belo dia, Davi, na presença do Senhor, Deus fala ao coração de Davi: Aleluia, Deus. Você está preocupado com teu filho? Quem vai sentar no trono de Israel é Salomão. Glória a Deus, aleluia. É assim que eu vou preservar a vida do teu filho. Eu vou colocar ele num lugar onde ninguém pode alcançar ele para tirar a vida dele. Eu vou cuidar do teu filho, fazendo ele ser o próximo rei de Israel. E da descendência dele vai vir o Salvador, aquele que vai sentar no trono de Israel eternamente, e nunca mais faltará o filho de Davi sobre o trono de Israel. Aleluia. Irmão, veja que Deus deu para Davi algo que ele precisava, mas que ele ainda não havia pedido. Deus deu além do que ele pediu. Deus falou: você quer construir um templo para mim? Mas eu quero salvar a vida do teu filho. Eu quero transformar aquele filho da vergonha no próximo rei de Israel. Aquele para quem todo mundo aponta
como filho de um adultério e vai ser reconhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que está escrito na palavra do Senhor. E a graça é o favor de Deus. Então nessa noite, que você coloque essas palavras no seu coração. Entregue para Deus tudo que você tem. Entregue de coração, entregue de corpo, entregue de alma, entregue de espírito. Aquilo que nós temos pode ser pequeno e insuficiente aos olhos dos homens e das mulheres que estão à nossa volta, mas o Senhor conhece os nossos corações. Eu posso até dar mais um exemplo da viuvinha. Um homem muito rico deitou muitos caixotes de ouro e de prata, e uma mulher veio e entregou uma só moeda. E os discípulos perguntaram para Jesus: quem deu a maior oferta? Jesus disse: foi a mulher. Porque aquele que deu muito ouro e muita prata, ele só deu o que estava sobrando. Mas aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Vocês lembram dessa passagem? É sobre isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Não importa se você é um rei ou se você é uma viúva, o Senhor está vendo com qual espírito, com qual intenção e com qual coração você está colocando algo diante do altar de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas são para Deus. Amém, irmão?